Bem-vindos a mais uma aula de pura alegria, diversão e entretenimento. Eu sou o professor Jefferson Comin. Essa é a 18ª vez que eu estou tentando gravar essa aula, tá? E nós vamos falar sobre proteínas e aminoácidos, tudo bem? Na verdade, na primeira aula eu falei sobre os aminoácidos, não vou gravar a 19ª vez. Eu falei sobre aminoácidos, falei sobre a distribuição desses aminoácidos, quais são as características deles. Na segunda aula nós falamos sobre condensação e hidrólise. E agora na terceira aula nós vamos falar sobre proteínas, tá? E na verdade essa parte da aula eu vou me ater muito mais a falar sobre a estrutura bioquímica das proteínas, as relações bioquímicas das proteínas. Eu não vou falar de consumo de proteína nem nada do tipo, beleza? Então fica aí e assiste a nossa aula. Bom, pessoal, antes da gente começar, o que eu gosto de fazer é mostrar a relevância desse conteúdo para vocês. Então, nós sabemos que as proteínas elas estão amplamente distribuídas lá no nosso corpo, tá? Lá no nosso corpo não, aqui no nosso corpo. E aí, aonde que eu vou encontrar essas proteínas? Praticamente todos os tecidos, tudo bem? Então, por exemplo, você vai encontrar proteína desempenhando um papel estrutural no seu corpo. Então você encontra a actina e miosina, por exemplo, no seu músculo. Tá? Essas proteínas podem desempenhar um papel hormonal. Então nós temos lá hormônios que são compostos de aminoácidos, como por exemplo a insulina, que esse pá é importante. Né? O glucagon também é composto por aminoácido. O hormônio do amor, a ocitocina, é um hormônio também composto por aminoácidos. O ADH, conhecido como hormônio antidiurético ou vasopressina, também é um hormônio composto lá por aminoácidos, tá? Vocês já tiveram uma situação, não sei se você é pai ou mãe, ou conhece alguém que é pai ou mãe, provavelmente sim. Você está numa situação e você olha pro chão assim, tá um moleque lá, o catarrento ou a catarrenta, mexendo no chão e colocando sujeira na boca e coisa do tipo. Aí você fala, nossa, criança colocando sujeira no chão. Que nojo. Aí aquele pai ou aquela mãe mais desencanada fala, deixa, tá criando anticorpos. Na verdade, é verdade isso, né? É, mas não deixa de ser um fato que a criança pode ficar doente, mas sei lá. Não me diga. Na verdade, esses anticorpos são proteínas também. Então, as proteínas desempenham um papel aí no nosso sistema imune. Papel metabólico também. Então, provavelmente você deve estar pensando, é claro que é metabólico. Afinal de contas, cada grama de proteína consegue fornecer 4 quilocalorias. Você está certo, você está certa. Mas na verdade não é sobre isso que eu quero falar. Nós temos várias reações metabólicas ocorrendo no nosso corpo, do qual nós pegamos um substrato e transformamos em um produto. Tá? Quem faz isso são enzimas, e todas as enzimas são proteínas também. Tá? Você está respirando agora, pelo menos eu espero que você esteja respirando agora. Tá? E aí nós precisamos transportar o oxigênio pelo nosso corpo. Nós temos lá as hemácias, que são células da nossa corrente sanguínea, do nosso sangue. Essas hemácias, elas possuem hemoglobina, que é um tipo de proteína, tá? E essa hemoglobina, ela tem um grupo prostético, representado pelo ferro ferroso, Fe2+, e isso confere a essa hemoglobina a capacidade de transportar oxigênio, de captar oxigênio, tá? Aí essa hemoglobina, obviamente contida lá dentro das hemácias, chega nos tecidos, deixa o oxigênio lá e capta o CO2. Então nós temos aí proteínas desempenhando papel de transporte, tudo bem? O pessoal da fisiologia do exercício gosta muito de falar de fibra muscular, né? E aí nós temos as fibras de contração lenta, que são as fibras vermelhas. O que confere essa coloração para as fibras vermelhas é a presença de uma proteína chamada mioglobina, tá? E a mioglobina ela tem como característica, como função, estocar oxigênio nos tecidos, tudo bem? E aí se a gente parar para pensar, as fibras vermelhas são fibras oxidativas. Será que é inteligente? Será que é não? No mínimo é inteligente estocar um pouco de oxigênio nesse meu tecido, e quem faz isso é a mioglobina, tá? Acho que tá bom de exemplo, né? Senão a gente vai ficar falando muito tempo aqui. E aí, e justamente essa não é a proposta da aula, eu quero me livrar de vocês, vocês querem se livrar de mim o quanto antes. É verdade. E aí, antes da gente continuar também, uma coisa que eu queria falar para vocês é como que as proteínas elas são sintetizadas no nosso corpo. Então imagina que você tem uma célula, tá? Essa célula fala, nossa, eu preciso sintetizar uma proteína X, tá?
Dentro da célula nós temos núcleo, tá? E o núcleo é como se fosse um livro de receitas, tudo bem? E aqui a gente vai fazer? A gente vai fazer um processo chamado transcrição. Nós vamos copiar um pequeno trecho do DNA contido no núcleo, tá? Nós vamos formar o tal do RNA mensageiro, tudo bem? Depois, esse RNA mensageiro ele vai até um cara chamado ribossomo, que vai fazer a tradução desse RNA mensageiro. Então ele começa a ler aquela receita, que é o RNA mensageiro, e ele começa a juntar os ingredientes, que são os aminoácidos, tudo bem? E aí você consegue sintetizar uma proteína. Eu sei que foi bem genérica essa explicação, mas só quero falar para vocês que as proteínas do nosso corpo, elas são sintetizadas através do processo de transcrição e tradução. O que seria transcrição? Eu vou transcrever, ou seja, eu vou copiar um trecho do meu DNA, tá? Eu vou formar o RNA mensageiro. E a tradução é justamente os ribossomos pegarem esse RNA mensageiro e interpretar a mensagem que está lá, tá? Aí pega lá, interpreta aquela receita e aí começa a juntar os ingredientes, são os aminoácidos. Você consegue sintetizar a tal da proteína. Eu falei para vocês durante a primeira aula que toda vez que eu falasse de um polímero, eu pedisse para que você imaginasse um trem, né? Você imagina lá o trem é formado por vagões. Aí você pode considerar isso como se fosse um polímero, só para ficar mais didático para vocês. Esse trem é formado por vagões. Esse polímero é formado por monômeros, que seria uma única molécula. Tá? Então você tem uma molécula ligada a outra, e assim por diante você forma um polímero. Tá? Se tratando das proteínas que são os polímeros e os monômeros são os aminoácidos, imagina que essa proteína vai ter duas pontas, certo? Essa proteína vai ter duas pontas. Imagina um barbante. O barbante tem uma ponta e tem uma ponta que começa e tem uma ponta que termina. Na proteína vai ser a mesma coisa, tá? Só que, se você voltar lá na aula 1, eu mostrei para vocês a estrutura básica de um aminoácido. E você viu lá que é um grupo amino e um grupo ácido carboxílico, carbono alfa, hidrogênio, cadeia lateral, enfim. E aí um aminoácido se relaciona com outro através de, por exemplo, ligações peptídicas. Nós vamos ver outras ligações hoje. Mas um aminoácido se relaciona com outro através de ligações peptídicas, tá? Agora, você imagina que um aminoácido está se relacionando com outro, eles estão ligados, como se fosse um barbante. Vocês concordam comigo que vai ter também duas pontas? Uma ponta que começa e uma ponta que termina, tá? Essa ponta, uma das pontas que começa, invariavelmente vai acabar sendo representada por um grupo amino, tá? A gente vai falar que é o N-terminal. Afinal de contas, lá no grupo amino nós conseguimos encontrar o nitrogênio, tá? E a outra ponta, nós vamos falar que é o C-terminal. Afinal de contas, nós vamos ter na outra ponta o grupo ácido carboxílico, tá? E aí o que eu quero falar mais com vocês é sobre a estrutura dessas proteínas do nosso corpo. Nós podemos ter 4 estruturas diferentes. Então anota aí. Nós temos as proteínas de estrutura primária, as proteínas de estrutura secundária, as proteínas de estrutura terciária e por fim as proteínas de estrutura quaternária. Tudo bem? Então vamos começar pelo começo. Nós vamos falar sobre as proteínas de estrutura primária. Na verdade, as proteínas de estrutura primária vai ser a forma mais simples que nós vamos encontrar esse tipo de proteína, tá? Então, como que eu vou encontrar os aminoácidos dessa proteína se relacionando? Eu vou ter um aminoácido ligado ao outro, através de ligações peptídicas, tá? Que nós vimos na aula passada. Então, os aminoácidos eles vão interagir através de ligações peptídicas, tudo bem? Depois não, mais um detalhezinho, tá? Essas proteínas de estrutura primária, quando nós observamos elas vão ter uma forma linear, bem simples, como se fosse um barbante, tá? Agora sim vem o depois. Agora a gente vai falar sobre as proteínas de estrutura secundária. As proteínas de estrutura secundária, os aminoácidos eles se relacionam uns com os outros através de ligações peptídicas, igual da primária, tá? Só que esses aminoácidos eles vão formar também pontes de hidrogênio, tá? Que não é um tipo de ligação covalente, toma cuidado, tá? Então nós temos aminoácidos interagindo uns com os outros através de ligações peptídicas, que é um tipo de ligação covalente, e também através de pontes de hidrogênio, tá? E aí essa proteína secundária ela pode adquirir duas formas diferentes. A primeira é eu encontrar essa proteína secundária fazendo como se fosse uma molinha, tá? Nós vamos chamar essa proteína de alfa-hélice, tá? Vai fazer como se fosse uma molinha. E a segunda, o segundo subtipo de proteína secundária,
vai ser a beta preguiada, tá? Então a proteína vai fazer como se fosse um zigue-zague. Então, mais uma vez, as proteínas de estrutura secundária elas podem ser divididas em dois tipos. Pode ser alfa-hélice, que faz como se fosse uma molinha, ou beta preguiada, que a proteína faz como se fosse um zigue-zague, tá? E aí os aminoácidos eles interagem através de ligações peptídicas, mas também através de pontes de hidrogênio. E não se esqueça que as ligações peptídicas é um tipo de ligação covalente. Errou. Errou feio, errou rude. Tá de boa, né? Não entendeu? É só repetir o vídeo. Isso que é a vantagem de gravar videoaula. As proteínas de estrutura terciária, tá? As proteínas de estrutura terciária, nós vamos ter os aminoácidos interagindo através de 5 tipos distintos de interações, tá? Então, 2 dessas interações vão ser através de ligações covalentes, tá? O primeiro tipo de ligação covalente, obviamente, são as ligações peptídicas. Então, um aminoácido está ligado ao outro através de ligação peptídica. O segundo tipo de ligação covalente vai ser através de pontes de disulfeto, tá? Que são formados por resíduos de um aminoácido chamado cisteína, beleza? Aí depois nós temos outros 3 tipos de interações nessas proteínas de estrutura terciária. E quais são eles? O primeiro são interações iônicas. Eu costumo falar que bioquímica é aquela velha história de amor. Os opostos se atraem. Mas quando olhei pro lado, vixe, fudeu, a minha mulher apareceu. Afinal de contas, eu tenho uma carga positiva se atraindo por uma carga negativa, tá? Depois nós temos as pontes de hidrogênio, obviamente, e nós temos também interações hidrofóbicas, tá? Então, ó, vamos lá, vou repetir os 5 tipos de interações entre os aminoácidos. O primeiro tipo de interação é um tipo de ligação covalente. Qual tipo que é? Ligação peptídica. O segundo tipo de interação é através de pontes de disulfeto. E como que elas se formam? Através de resíduos de um aminoácido chamado cisteína. O terceiro tipo de interação entre os aminoácidos é através de interações iônicas. Aquela velha história de amor. Os opostos se atraem. Tem uma carga positiva de um radical se atraindo pela carga negativa de outro radical. Tudo bem? Depois nós temos as famosas pontes de hidrogênio, tá? E por fim nós temos interações hidrofóbicas, tá? Essa quantidade de interações entre os aminoácidos faz com que a proteína ela fique parecendo um fio todo embaraçado, tá? Todo embaralhado ali, todo bagunçado. Uma coisa que eu queria falar com vocês é sobre essas interações hidrofóbicas. Qual que é a importância dessas interações hidrofóbicas? Imagina que a proteína X ela passou lá pelo processo de transcrição e tradução, tudo bem? E agora essa proteína X ela vai para o meio extracelular, vai sair da célula, tudo bem? Só que você precisa ter um controle de qualidade para que essa proteína ela exerça a função pela qual ela foi sintetizada, tá? Quem faz esse controle de qualidade é um outro tipo de proteína chamada de chaperona, as chaperonas. Elas vão lá e verificam se está tudo certo com essa proteína X, tá? E um ponto que elas vão verificar nessa proteína X é se as interações hidrofóbicas estão no centro dessa proteína. Afinal de contas, as nossas células ficam em meio aquoso. As interações hidrofóbicas elas não podem ficar expostas, elas têm que ficar bem escondidinhas, bem longe da água, tá? Como que eu gosto de exemplificar esses 3 tipos de estrutura de proteína? Então, a estrutura primária, nós temos lá, parece um barbante, a secundária, nós temos lá, a proteína ela faz como se fosse uma molinha, né? Ou então beta preguiada faz como se fosse um zigue-zague. E na terciária nós temos lá como se fosse um fio todo embaralhado, embaraçado, enfim. Imagina um fio de telefone, não sei quando você nasceu, mas na minha época os telefones tinham fio. Eu vou deixar um fio de telefone aqui para que vocês possam ver, quem não conhece, tá? Quando a gente pega lá o fio de telefone, nós olhamos perto do fone, nós conseguimos ver o fio bem retinho, tá? Ao passo depois esse fio começa a fazer como se fosse uma molinha. E depois quando eu coloco esse fone no gancho, o fio fica todo enrolado ali. Então eu tenho perto do fone o fio reto, representa uma proteína de estrutura primária. Quando o fio faz como se fosse uma molinha, seria a proteína de estrutura secundária. E aí quando deixa o fio todo embolado, seria uma proteína de estrutura terciária, tá? E aí por fim,
nós temos as proteínas de estrutura quaternária. O que seriam as proteínas de estrutura quaternária? Imagina que eu pego uma proteína terciária e junto com outra proteína terciária, tá? Aí eu formo essas proteínas de estrutura quaternária. Mas Jefferson, como que eu faço para juntar, para manter essas duas proteínas distintas juntinhas? Através de pontes de hidrogênio, tá? Então, de novo, voltando ao nosso exemplo do fio de telefone, imagina que eu pego um fio de telefone todo embolado e vou juntar com outro fio de telefone também todo embolado, tá? Como que eu faço para que eles fiquem juntinhos together? Eu vou pegar e vou fazer pontes de hidrogênio, tá? E aí eu vou me referir a cada proteína dessa distinta, a cada proteína dessa terciária como subunidades, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar a mioglobina, ela é uma proteína de estrutura terciária, tudo bem? Se nós pegarmos a hemoglobina, ela é uma proteína de estrutura quaternária, tá? Ou seja, eu peguei uma terciária, juntei com outra terciária. No caso da hemoglobina, eu juntei 4 terciárias, tá? Então eu peguei uma terciária, juntei com outra terciária, com mais uma terciária e com outra terciária. Tenho 4 terciárias formando a hemoglobina e eu falo que ela é uma proteína de estrutura quaternária, tá? No caso da hemoglobina, a gente vai falar que é alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. Uma coisa muito importante para a gente falar ainda é que quando nós falamos de proteínas, tá? Quando nós falamos de proteínas, a forma da proteína é igual à função, tá? E as proteínas elas podem ter dois formatos diferentes, basicamente. Essa proteína ela pode ser uma proteína globular, normalmente são proteínas de transporte, como a hemoglobina, ou então fibrosa, tá? Ela faz aí ela ficar mais esticadinha, e aí a gente pode pensar mais nas proteínas estruturais, tá? Como a actina e miosina, por exemplo. E aí, se tratando da função das proteínas, eu mencionei para vocês que forma é igual a função, tá? O que acontece? Se tem a proteína X, ela tem um formato lá, que ela fica toda embaralhada, por exemplo, e eu altero esse formato, eu não alterei só a forma dessa proteína, eu alterei a função também, tá? E quando eu faço isso, eu falo que eu desnaturei essa proteína. O melhor exemplo é quando você vai fritar um ovo. Falando de ovo, eu gosto é de cozido. Ele é que me deixa forte pra encarar qualquer bandido. Você pega lá o ovo, tá na geladeira, você quebra esse ovo e você olha a clara ela tá parecendo uma geleca lá, né? Tá nojentaça. O que acontece? Você coloca numa chapa quente lá, você tá fritando esse ovo, essa clara ela passa dessa geleca nojenta para uma forma sólida, tá? Então o que acontece? Eu submeti as proteínas da clara do ovo à desnaturação proteica, ou seja, eu alterei o formato, eu acabei alterando a função, isso fica muito visível. Qual é o nome disso? Então, é desnaturação proteica, tá? A desnaturação proteica ela pode ocorrer por vários fatores. Então, eu posso promover desnaturação proteica por temperatura, tá? Então, quando eu submeto o ovo, por exemplo, vou fritar o ovo, eu estou submetendo a uma alteração de temperatura, eu promovo desnaturação proteica. Eu posso submeter essas proteínas a metais pesados. E o pior exemplo foi o que aconteceu com as barragens de Mariana e Brumadinho. Tá? O que acontece? Você fala, vazou lama lá, é só tirar lama. Não, só que lá nós tínhamos lá resíduos com metais pesados, por exemplo. E aí esses metais pesados, eles acabam comprometendo as proteínas da fauna e da flora daquela região. Então imagina que você tinha uma plantinha lá, que ela tinha o metabolismo dela, que era controlado por enzima. Você submete essa enzima ao contato com metal pesado. Você promove a desnaturação dessa enzima. Você acaba alterando a forma, por consequência altera a função. E o metabolismo dessa plantinha fica prejudicado. Tá? Você pode submeter essa proteína a alterações de pH. Isso acontece com a gente. Então, por exemplo, quando você come uma proteína, a digestão das proteínas começa no nosso estômago. Tá? E aí, nós temos enzimas, obviamente, mas nós temos também um pH mais ácido no nosso estômago que começa a promover a desnaturação das proteínas da nossa dieta, da nossa alimentação, tá? Um processo digestivo normal. E aí provavelmente você deve estar pensando, Jefferson, se eu promovo uma alteração da forma da proteína, eu também alterei a função, eu fiz a desnaturação proteica. E se eu tirar esse fator que promoveu a desnaturação proteica, que pode ter sido alteração de pH, temperatura, metal pesado, eu consigo fazer com que a proteína volte ao estado normal? Sim e não. Em alguns casos, sim. Tá? Em outros casos, não. Volta lá, por exemplo, do ovo. Você pegou o ovo, fritou o ovo. Você colocou o ovo lá numa temperatura alta. Você alterou lá, a clara do ovo ficou sólida agora. Se você voltar e colocar esse ovo na geladeira, volta a ficar aquela geleca nojenta? Não, vai continuar sólido. Tá?
Então alguns fatores de desnaturação proteica eles são irreversíveis. Beleza? Eu não vou me estender mais, senão a nossa aula vai ficar muito longa. Por hoje é só, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu espero que vocês tenham curtido, que eu tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever, deixar seu joinha, tá? Comenta aí se você teve alguma dúvida também e me segue lá no Instagram, que eu posto uns paranauê bacana, obviamente mais relacionado para a área de nutrição e exercício, fisiologia do exercício, que é a minha área, mas vocês vão curtir sim. Beleza? Um grande abraço para vocês e até mais.